Oi aí galera. Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje eu trago a parte 4 de Eu Emboco no Ero. Espero que gostem. Caso gostarem, deixem seus likes e se inscrevam aqui no canal. Vamos começar. Overhaul estava me esmagando usando suas mãos. Eu gritava de dor e Overhaul parecia se satisfazer com meus gritos. Eu olhei para cima e vi que algo estava vindo em alta velocidade. Mas pela dor eu não consegui olhar mais. Eu fechei meus olhos, tentando pensar em algo para me livrar daquela situação. Então eu ouvi um forte estrondo e eu senti que comecei a cair. Eu abri meus olhos e vi Izumi com a Eri na sua costa. Eu fui perdendo minha consciência aos poucos. Eu senti o impacto da minha queda. Eu escutei como algo caiu do meu lado. E ouvi um forte barulho ao longe. Também escutei alguém falando com outra pessoa. Então eu deduzi que era Izumi. Eu senti duas mãos pequenas em mim, e logo depois eu comecei a me sentir melhor. Eu não sentia dor nem cansaço. Eu consegui me manter acordado. Eu abri meus olhos e vi Eri com sua mão em cima de mim. Eu notei que o chifre dela estava brilhando, então eu percebi que ela estava me curando. Ela logo tirou suas mãos e foi até a Izumi. Eu me levantei bem devagar, e quando eu olhei para Izumi, eu notei que ela estava usando seu 100% do Anforal. Você está bem, Akira? Sim, eu estou. Eu comecei a me alongar. Eu sentia como se eu nunca tivesse lutado contra o Overhaul. Valeu mesmo, Eri. Eu acariciei um pouco a Eri. Eri parecia surpresa pelo que eu fiz. Ao longe Overhaul estava se levantando. Ele olhou na direção onde nós três estávamos. E com um forte rugido, ele chamou a nossa atenção. Ele começou a correr na nossa direção. Nos meus pensamentos: não vou cometer o mesmo erro de novo. Dessa vez vou acabar com você, Overhaul. Fim dos meus pensamentos. Eu olhei para o céu e respirei um pouco, então eu disse a palavra para me transformar na minha forma Adão Negro. Shazam. Alguns segundos se passaram e não havia acontecido nada. Izumi não estava entendendo por que de eu não ter me transformado ainda. Eu estava da mesma forma, então eu repeti a palavra Shazam. E assim como antes nada aconteceu, eu estava espantado e surpreso. Pois isso nunca tinha acontecido. Então eu deduzi que era por conta daquele golpe que o Overhaul me deu. Então eu me lembrei daquela aura roxa em volta do corpo do Overhaul. Izumi notou que o Overhaul estava muito próximo de nós, então ela rapidamente se agachou e Eri subiu na sua costa. Ela me agarrou e tirou a gente do local. Eu vi que o Overhaul tentou nos acertar no local onde a gente estava. Mas como Izumi reagiu rápido, a gente conseguiu desviar. 4 casas foram destruídas pelo punho do Overhaul. Izumi nos levou até um beco. Eu não sabia o que fazer, pois eu não iria conseguir nem mesmo encostar direito no Overhaul, e também era provável que ele nem iria sentir meus golpes. Mesmo se eu usasse a forma semi-monstro completa, que por sinal, eu nem sabia como ativar. Até que tive uma ideia. Ei Izumi, acho que tenho um plano para vencer ele. Izumi olhou para mim desativando o Anforal. Sério? Conta aí então. A visão pouco a pouco escureceu, e quando ela voltou, ela estava focando no Overhaul, que estava procurando a gente. Ei bicho feio. Overhaul olhou para trás e me viu em cima de uma casa. Eu mostrei o dedo do meio para ele. E isso deixou ele com mais raiva. Overhaul foi correndo na minha direção. Eu tava esperando ele chegar mais perto. Quando ele chegou perto o suficiente, Overhaul lançou um punho onde eu estava. Quando o punho estava quase tocando em mim, eu abri um portal na frente do punho e depois abri outro portal, só que esse estava do lado do seu rosto. O punho do Overhaul acertou em cheio o seu rosto. Agora Izumi. Izumi saiu de um beco e ela ativou seu 100% do Anforal. Com um pulo, Izumi estava perto do lado direito do rosto do Overhaul. Ela acertou um soco nele. Overhaul recuou um pouco para trás. Dava para notar que ele estava desnorteado. Eu abri um portal bem embaixo da Izumi e abri outro perto do queixo do Overhaul. Izumi acertou ele, e nós dois continuamos fazendo isso. Até que em um momento, Overhaul já estava no seu limite de raiva. Então várias coisas que se assemelhavam a serpentes saíram do corpo dele.
Eu e Izumi ficamos surpresos por isso. Da boca das serpentes um raio saiu e por sorte eu consegui abrir um portal embaixo da Izumi antes que ela fosse atingida por um dos raios. Muitos edifícios estavam sendo destruídos. Por sorte toda aquela parte da cidade estava sem ninguém, pois os heróis conseguiram evacuar todos. Eu usei um portal para me levar até a outra parte da cidade. Izumi estava lá e de longe dava para ver toda a destruição. Quando o Overhaul parou, ele olhou ao seu redor procurando a gente, mas como ele não achou, ele logo pensou que havia nos matado. Ele deu um forte rugido de vitória. Vários heróis estavam se aproximando do local. Overhaul se deu conta disso. Os heróis até tentaram parar ele, mas todos os seus esforços foram inúteis, pois Overhaul acabou com eles em questão de segundos. Na outra parte da cidade, eu e Izumi estávamos pensando em algo para acabar logo com Overhaul. Eri estava sentada na nossa frente olhando pra gente. Akira. Eu olhei pra Izumi, esperando ela falar. Por que você não consegue mais se transformar? Eu olhei pra frente, pois eu não sabia o que falar. Eu não sei, até mesmo parece que eu nunca tive o Shazam. Não sinto mais aquele poder. Mesmo assim, a gente tem que achar um jeito de derrotar aquele monstro. Então vamos voltar logo. Mesmo que a gente volte, sem um bom plano a gente não vai conseguir fazer nada. E se a gente continuar com os planos de antes? Acho que não vai mais funcionar. Quanto mais raiva o Overhaul tem, mais forte ele vai ficar. Além disso, acho que vai ser difícil até mesmo de chegar perto dele. Você tem razão, acho que vai ser difícil mesmo com a ajuda dos heróis profissionais. Nós dois fomos interrompidos, pois um pouco longe de onde a gente estava, um estrondoso rugido pode ser ouvido. O que indicava que Overhaul estava se aproximando de onde a gente estava. Ele conseguiu nos encontrar de alguma forma. Eu me levantei e ativei a forma semi-monstro. Eri subiu nas costas da Izumi, ela ativou o Anforal ao 100%. Após alguns minutos, Overhaul já estava no local onde nós três estávamos. E usando uma das cabeças de serpente, ele lançou um raio em um armazém, assim criando uma forte explosão. Overhaul sentiu muita dor no seu braço esquerdo. Ele olhou para trás e viu que um portal estava atrás dele. Overhaul logo parou de atacar com o raio. Ele começou a olhar em volta procurando a gente. Overhaul sentiu que uma das suas cabeças de serpentes foi atacada. Quando ele olhou, ele não viu nada. Então ele sentiu que cortaram uma das cabeças. Ele olhou rápido dessa vez. Mesmo assim ele não viu nada. Overhaul começou a emanar uma aura de fogo que estava derretendo tudo ao redor. Overhaul deu um rugido e todas as cabeças começaram a soltar vários raios para todos os lugares. Então muitos portais apareceram e os raios entraram nos portais. E mais portais apareceram e esses estavam apontados pro Overhaul. Ele percebeu isso e parou seus ataques, mas já era tarde, pois muitos dos ataques dele o acertaram em cheio. Overhaul estava com diversas feridas no seu corpo. Ele começou a procurar a gente, e ele viu que estávamos em uma floresta que tinha lá perto. Overhaul foi correndo até a nossa direção, e não demorou muito para ele achar a gente. Ele tentou usar as cabeças, mas ele notou que boa parte delas estavam destruídas. Então ele atacou com as que sobraram. Eu criei um portal atrás de mim e outro atrás da Izumi. Overhaul notou isso, então ele rapidamente procurou onde a gente estava. Ele viu que estávamos em outra parte da floresta um pouco longe, então suas cabeças de serpente lançaram seus ataques. Nem eu nem Izumi nós demos conta disso. O ataque do Overhaul estava quase acertando a gente. Izumi cobriu Eri com seu corpo. Diversas árvores na nossa frente foram destruídas. Izumi não sentiu nada quando os ataques cessaram. Ela olhou para trás e ela abriu seus olhos, pois ela estava me vendo com os braços estendidos, com toda a parte superior do meu traje estava destruída. Eu estava coberto de sangue, eu cuspi sangue cair no chão. Izumi gritou o meu nome, mas eu não conseguia ouvir nada, eu estava perdendo a consciência e provavelmente a vida também pouco a pouco. Minha visão ficou escura, eu parei de sentir dor nos meus pensamentos. Então, isso. Eu acho que morri.
Droga, eu não vou conseguir ajudar a Izumi nem proteger a Eri. Me desculpem. Fim dos meus pensamentos. Eu tentei abrir meus olhos, mas eu não consegui. Fiquei em silêncio por 5 minutos, eu acho. Eu não tinha noção do tempo. Ainda não. Eu escutei uma voz que eu reconheci. Deus. Era a única e a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ainda não, você não pode morrer ainda. Esse não é seu tempo. Já está na hora de você receber um pouco mais. Eu não estava entendendo nada. Eu tentei falar algo, mas eu também não consegui fazer isso. Não se preocupe, apenas pegue na minha mão. De repente eu estava conseguindo ver e me mexer. Eu olhei e realmente era Deus. Não temos tempo para conversar, vá. Elas precisam de você. Deus estendeu sua mão, eu fiz a mesma coisa. E nós dois demos um aperto de mão, e uma forte luz me cegou. Eu comecei a escutar fortes batidas de longe. Eu abri meus olhos, e olhei para todos os lados. Eu notei que Eri estava sentada bem do meu lado olhando em uma direção. Eu levantei bem devagar, Eri notou isso. Ela ficou surpresa por me ver levantar e ela ficou ainda mais surpresa ao notar que minhas feridas haviam sumido. Eu olhei na direção que Eri estava olhando e vi Izumi e Overhaul lutando. Se é que podia chamar aquilo de luta, Izumi dava fortes golpes no Overhaul. Mas ele não estava sentindo quase nada, era fácil de se ver isso. Pois ele estava deixando Izumi acertar ele. Eu peguei a Eri no colo e em alta velocidade levei ela para um lugar seguro. Eri, fique aqui, pode ficar tranquila. Eu e a Izumi vamos arrebentar o Overhaul. Eri apenas confirmou com a cabeça. Eu acariciei um pouco ela e depois fui até onde Izumi e Overhaul estavam. Chegando lá eu notei que Overhaul ia atacar Izumi pelas costas, então rapidamente eu fui ajudar ela. Quando as cabeças iriam lançar seus ataques eu cortei várias delas. Overhaul se espantou, ele imaginava que eu estava morto. Izumi olhou para trás e ela ao me ver abriu seus olhos pela surpresa, ela veio andando na minha direção. Seu cabelo tapava seus olhos. E a Izumi, me desculpa se te deixei preocupa. Antes que eu termine de falar, Izumi me deu um abraço e eu senti que meu peito estava ficando molhado. Eu olhei para Izumi e ela levantou sua cabeça, assim eu pude ver seus olhos cheios de lágrimas. Nunca mais me dê um susto assim, seu idiota. Eu pensei que você estava morto. Izumi abaixou sua cabeça ainda chorando. Eu dei um leve sorriso e devolvi o abraço. Overhaul mandou suas serpentes irem nos atacar, mas antes que elas chegassem mais perto. Todas as serpentes que Overhaul mandou foram fatiadas, Overhaul se espantou por isso. Ele olhou para nós dois, e me viu com um olhar sombrio. Overhaul sentiu meus instintos assassino e com isso ele deu alguns passos para trás, eu olhei de novo para Izumi e levantei a cabeça dela. Ei Izumi, que tal depois que a gente terminar aqui? A gente não sai para fazer alguma coisa. Izumi me soltou e ela limpou todas as suas lágrimas. Claro, vamos sim. Eu mostrei um sorriso que corou levemente a Izumi, eu olhei pro Overhaul com o mesmo olhar sombrio de antes. Eu comecei a andar na direção dele. Então, eu acho que temos contas a acertar. Não é mesmo? Overhaul ignorou todo o nervosismo que ele estava sentindo, e ele tentou acertar um soco em mim. Mas facilmente eu desviei, e ainda acertei um chute na boca dele. Eu estava na forma semi-monstro. Overhaul lançou o restante das cabeças de serpentes que ele ainda tinha. Mas usando o punho do vento e vanteaço cortante, eu cortei todas elas. Overhaul se surpreendeu por isso, então ele tentou me dar um soco, mas eu consegui desviar. Overhaul iria me acertar pelas costas usando seu outro braço, mas Izumi deu um forte chute na sua mão, conseguindo desviar seu ataque. Overhaul, já irritado, fez que de seu corpo saísse várias cabeças de serpentes. Ele pensava que com isso iria intimidar eu e Izumi, mas quando ele olhou pra gente, ele apenas viu que nós dois estávamos calmos, e isso deixou ele nervoso. Eu e Izumi começamos a destruir todas as cabeças, Overhaul começava a se desesperar ainda mais. Até que um plano surgiu na sua mente, Overhaul mostrou um sorriso de maldade.
E isso me deixou nervoso por alguns segundos, mas eu não me preocupei com isso, e isso seria um grande erro meu. Overhaul, que já estava com poucas cabeças de serpentes, lançou o resto em mim. Era isso que eu pensava. Mas aí uma parte das serpentes mudaram de direção, eu olhei para onde elas estavam indo. E vi que elas queriam atacar a Izumi. Eu tentei ir ajudar ela. Mas muitas serpentes ficaram na minha frente me atrapalhando. Eu notei que na boca das serpentes que estavam atrás da Izumi um brilho apareceu. Eu logo notei isso, então eu gritei para Izumi sair dela. Mas já era tarde. Izumi olhou para trás, e nesse momento as serpentes lançaram seus ataques, acertando em cheio a Izumi. Eu fiquei paralisado, não acreditando no que eu estava vendo. Eu cortei todas as serpentes até as que estavam atacando a Izumi. E quando eu fui ver ela, meus olhos se abriram pelo que eu vi. Izumi estava no chão sangrando. Izumi, não. Eu não consegui te proteger. Me desculpa, Izumi. Eu peguei Izumi nos meus braços, e levei ela a um lugar seguro. No mesmo lugar onde a Eri estava. Eri, ao ver o estado da Izumi, se apressou. O estado que a Izumi estava não tinha risco de morte, mas ela estava inconsciente, pois os ataques que ela recebeu foram fortes. Eri, você consegue curar ela? Eu acho que consigo. Eri começou a curar a Izumi. Eu me levantei e comecei a andar de volta para onde Overhaul estava. Após um minuto, eu já estava na frente do Overhaul. Meu cabelo estava tapando meus olhos. Overhaul deu uma risada. E ele estava prestes a me atacar. Mas eu levantei minha cabeça, mostrando 2 olhos vermelhos. Por instinto, Overhaul recuou ao ver meus olhos. Eu me ajoelhei no chão, e algo que parecia ser uma casca negra começou a cobrir o meu corpo. Eu estava me levantando devagar com a minha cabeça baixa, minhas unhas se transformaram em garras. Eu aumentei de tamanho e de musculatura, meus dentes se transformaram em presas, meu cabelo ficou espetado e ele ficou de vidro. Meu cabelo ficou negro e a estranha casca cobriu ele. Eu levantei minha cabeça, e o rugido de um monstro furioso pode ser escutado a quilômetros de distância. Eu estava com uma forma monstruosa. Essa era a forma monstro completa, a primeira fase dela. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que todos vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, deixem seu